Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre uma outra razão de que muitas mulheres têm se sentindo cansadas e sobrecarregadas dentro de casa ou como mulheres mesmo, né? Eu falei em um vídeo anterior sobre buscar a nossa rede de apoio. Eu sempre falo que a nossa maior e melhor rede de apoio é Jesus, é a presença de Deus. Então, eu falei em outro vídeo como que você buscar o Senhor, buscar a presença de Deus em primeiro lugar, pode também te trazer e tirar grande parte da sobrecarga que a gente tem como mulher, como mãe, dona de casa. E hoje eu quero falar de um aspecto muito importante que faz parte disso também, sobre a gente primeiramente buscar em Deus, que é sobre o nosso propósito. Quando a gente entende o nosso propósito, ou por que a gente faz o que a gente faz, isso muda completamente. E também alivia muito a nossa carga, o nosso cansaço físico, o nosso cansaço mental. Porque qual é a diferença de uma mulher que entendeu o seu propósito como mulher? Ela se cansa sim, ela tem os desafios sim, mas quando ela entende o porquê daquilo que ela está fazendo, aonde ela quer chegar, a razão daquilo e a importância e o valor diante de Deus, isso muda completamente. Porque quando você faz algo e você faz por fazer, ou simplesmente você faz sem nem ter o real completo entendimento sobre por que você faz isso, perde o sentido e você vai se encontrar muitos motivos para reclamar, muitos motivos para se sentir cansado. Mas quando você sabe aonde você quer chegar, o porquê que você está fazendo aquilo, e que você faz isso, né? Se é no caso aqui, como a gente vai falar sobre o nosso propósito como mulher, dona de casa, como mãe, o cansaço, ele tem uma razão, né? Ele vale a pena. Ele sempre vale a pena. Então, muitas pessoas, elas não querem falar sobre isso hoje em dia, porque por medo, né, de ser cancelado, porque é uma verdade, às vezes, não muito confortável de se ouvir, mas a prioridade da mulher, né, como cristã, é realmente o nosso lar, é o cuidado do nosso lar, da nossa família. Eu quero ler um versículo que está em Tito, capítulo 2, versículo 3. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas tenham uma conduta reverente, não sejam caluniadores nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Existem diversos versículos bíblicos e bases bíblicas que mostram que a nossa prioridade deve ser o nosso lar, deve ser a nossa família, como mulheres. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo vários versículos que depois você pode estar lendo. Se você tem tido essa luta interna, né, de que será que eu devo gastar a minha energia para construir uma carreira, ou será que eu devo priorizar a minha família? Talvez você acabou de ter filhos ou acabou de descobrir que está grávida e você está nesse impasse, meu Deus, e meu trabalho, e minha faculdade, e tudo aquilo que eu tenho construído, o que eu vou priorizar agora? Eu quero te dizer, a sua prioridade é a sua família. A sua prioridade deve ser os seus filhos, o seu marido, a sua família, o seu lar. Essa é a prioridade. Isso não quer dizer que você não pode ter um trabalho. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar, que você não pode estudar ou ter até mesmo uma carreira. Mas eu digo, quando eu falo carreira, é muito perigoso, porque quando a gente fala sobre carreira, construir uma carreira, você vai precisar sim gastar energia, você vai precisar sim abrir mão de outras coisas para priorizar aquilo. Então, se você é solteira, se você não tem marido, se você não tem filhos, não há problema nenhum, não vejo problema nenhum de você focar na sua carreira, em construir algo e trabalhar. Porém, a partir do momento que você casa, que você tem filhos, e você casar significa ter filhos diante da palavra de Deus, se você é cristã, né, se você entendeu realmente a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala bem claro sobre isso, você vai casar e você vai ter filhos. Então,
Isso não quer dizer que você não pode fazer isso, mas a sua prioridade. A questão aqui são as prioridades. Deve ser o seu lar, deve ser a sua família. Então, o problema é que hoje em dia, com o feminismo e com muitas ideologias, com a modernidade, eles colocaram sobre nós mulheres com a desculpa de que era uma liberdade, né? Porque agora você pode trabalhar e você pode fazer o que você quiser, você não precisa casar, você não precisa ter filhos, você pode viver para si mesmo. Só que a consequência disso é que colocou sobre a mulher mais responsabilidades ou papéis ou um papel que ela não deveria assumir. Então, uma grande razão de que muitas mulheres se sentem sobrecarregadas e cansadas é porque a gente está tentando assumir um papel que não cabe a nós, por conta da destruição de valores invertidos. Nós somos criadas para sermos auxiliadoras e não as líderes do lar, né? Nós somos criadas para auxiliar o nosso marido. E quando a gente entende o nosso papel, a gente não tenta fazer aquilo que não está, né, proposto para nós fazermos. Isso ajuda muito quando a gente entende qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito dentro do lar, dentro da casa. Então, se você tem tempo para trabalhar fora, se você tem tempo para fazer algo extra além de cuidar da sua família, amém, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas se trabalhar fora, construir uma carreira fora, vai te custar a educação dos seus filhos, vai te custar você criar os seus filhos para a glória de Deus, vai te custar o seu casamento, não faça. E eu sei que muitas mulheres me mandam mensagens diariamente dizendo: mas Sara, eu preciso trabalhar, porque se eu não tenho condição, eu preciso, se eu parar de trabalhar, as coisas, a gente não vai conseguir pagar as contas, enfim. Eu acredito sim que com certeza tem muitas pessoas hoje em dia, gente, a vida não tá fácil, né? A gente precisa trabalhar. Eu trabalho também. Eu também tento fazer uma renda extra e tudo mais, além daquilo que o meu marido já faz. Porém, a gente precisa entender. Por isso que quando você sabe o seu propósito, faz toda a diferença. A gente precisa entender que se Deus te chamou para a maternidade, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as ferramentas para isso. Se Deus te chamou para ser mãe, se Deus te deu filhos, Ele vai prover, confia que Ele vai prover. Agora, Deus, Ele não vai te dar filhos e dizer, pronto, você é que vai prover para sua família. Não. Antes dos seus filhos, eles são filhos de Deus. Antes de serem seus filhos. Entenda isso, quando você muda a sua visão de saber que se o Senhor te entregou uma família para cuidar, filhos para criar, confie que o resto Ele vai fazer. Ele pode usar sim as suas mãos, Ele pode te dar sim ferramentas para que você, né, levante recursos, como a gente vê a mulher de Provérbios 31. Ela sim usava de recursos, ela era inteligente, ela tinha, né, ali ela era inteligente para levantar recursos. Porém, aquilo não era prioridade. A prioridade dela era a casa. Mas a verdade, a dura verdade, que, novamente, poucas pessoas não querem falar, é que por trás dessa fala, né, eu não posso deixar de trabalhar, muitas vezes está a nossa falta de confiança no Senhor, a nossa falta de fé em Deus. Eu tenho inúmeros testemunhos, eu conheço inúmeras pessoas também que decidiram dar esse passo de fé, de confiar em Deus, de não se deixarem levar por esse mundo, né, consumista, de que você precisa ter, de que se eu tenho filhos, eu preciso dar a melhor roupa, eu preciso dar os melhores brinquedos, ele precisa estudar na melhor escola, porque senão eu não estou cumprindo com o meu papel de mãe. E pessoas que decidiram não se render a esse discurso, andar na contramão do mundo e dar passos de fé. E, gente, quando a gente decide dar passos de fé e confiar ao Senhor, e priorizar aquilo que Ele nos deu para priorizar, entender o nosso propósito, o Senhor, ele tem espaço para agir. A gente dá lugar para o Senhor agir com os milagres dEle, com a provisão dEle. Então, se você tem dúvida, você tem orado, você, no fundo, se a gente perguntar para as mulheres, né, para aquelas mulheres que estão realmente conectadas com o Senhor, na palavra de Deus, a grande maioria delas é que elas vão dizer que se elas pudessem escolher, elas escolheriam estar em casa e se doar para sua família. E muitas vezes não fazem isso por medo,
tá? Eu não tô dizendo pra você ser irresponsável. Isso deve ser uma decisão que você vai tomar com seu marido, você vai conversar com ele, porque você precisa também ser submissa ao seu marido. Porém, você precisa desse encorajamento, de dar um passo de fé. Eu quero te encorajar, porque o nosso propósito maior, a nossa prioridade é a nossa casa, a nossa família, são os nossos filhos. Então, muitas vezes essa fala, né, de que se eu não trabalhar, as coisas vão faltar dentro de casa. Será mesmo? Será que você não está tentando tomar o controle da sua vida? Você não está tentando controlar tudo na força do seu braço? E a gente não vê os milagres do Senhor, porque a gente não tá dando espaço, a gente não tá entrando nesse lugar de dependência de Deus. Porque se eu não fizer, as coisas não vão acontecer. Mas isso não é uma verdade. Quando você decide confiar e viver o seu propósito, o Senhor, Ele cuida de todas as outras coisas, Ele cuida dos detalhes. E muitas vezes não vai ser confortável, vai ser desconfortável estar nesse lugar. Mas vai valer a pena. Porque nós não estamos nessa terra que... A palavra de Deus fala, né, pra gente acumular tesouros aqui nessa terra, mas devemos colocar os nossos olhos na eternidade e entender que o nosso legado com os nossos filhos é eterno, aquilo que você está semeando vai ficar para sempre. E a única coisa que a gente vai levar aqui dessa terra não vai ser o celular que você compra pra ele, não vai ser os brinquedos que você compra pra ele, mas sim, você pode levar a alma dele com você. Os seus filhos, são as únicas coisas que você vai poder levar daqui dessa terra. E do que adianta você trabalhar, se esforçar, querer dar tantos bens materiais, mas os seus filhos, eles não forem pra eternidade com você? De nada valeu. Então, nossa prioridade como mulher, como esposas, como mães, é a nossa família. Deve ser a nossa família. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Só que nós estamos nos vislumbrando, né, com as coisas do mundo, disfarçados de responsabilidade, porque eu preciso ser responsável, mas muitas vezes é a nossa falta de fé e de confiança em Deus. E eu ouvi uma vez essa frase, e que marcou muito a minha vida. Se Deus, ele se importasse tanto, né, com bens materiais ou com tantas coisas que a gente acha que são importantes para os nossos filhos, o próprio Deus entregou o seu filho único nas mãos de um carpinteiro, de uma mulher simples, para criá-lo. Por que a gente se importa tanto com as coisas que a gente pode dar, com coisas que a gente pode dar para os nossos filhos? Maria, ela era uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher submissa ao Senhor, uma mulher que Deus olhou e ela sabia que ele podia confiar nela. Que o Senhor possa olhar para nós e que possa confiar coisas grandes da gente. Que ele possa olhar para o nosso coração e saber que nós estamos sim dispostos a andar na contramão do que o mundo diz. Por quê? Por causa da nossa submissão ao Senhor. E que o Senhor possa nos entregar filhos, sabendo que nós vamos criá-los para a eternidade. Então, se Deus, ele tivesse se importando tanto com isso fosse a coisa mais importante na criação dos filhos, ele teria entregue Jesus para os doutores da lei ou para pessoas influentes da sociedade naquela época. Mas ele olhou para aquele simples casal, para um carpinteiro, para uma mulher submissa, uma mulher simples, e ele entregou o seu próprio filho para que eles criassem. Porque a coisa mais importante que você pode dar para sua família é o seu exemplo, o seu caráter, a sua submissão ao Senhor, o seu legado, aquilo que você vai deixar para eles. Então, que possamos colocar os nossos olhos na eternidade e entender o nosso propósito. Maria, ela entendia o propósito dela como mulher. Ela sabia o que era mais importante. Por isso o Senhor olhou para ela e confiou algo grande. E muitas vezes nós queremos ganhar coisas grandes aos olhos do mundo. Queremos ser bem-sucedidas aos olhos do mundo. Mas, aos olhos do mundo, Maria poderia ter sido criticada, provavelmente foi criticada, rejeitada, envergonhada. Mas nós sabemos que privilégio que foi o chamado de Maria. Que possamos ter esse entendimento. Gente, o evangelho, ele é loucura para o homem. Se a nossa vida, ela faz muito sentido para as pessoas lá fora, algo tá errado.
algo não tá fazendo, não tá alinhado à palavra de Deus. Porque o evangelho, ele é loucura. Mas se as pessoas olham para sua vida e não entendem, as pessoas naturais, que não são cristãs, elas olham e falam, como pode? Como que eles se sustentam? Como que eles vivem? Como que isso acontece? Por que essa fé? Como você consegue sorrir diante de uma situação dessa? É porque você realmente está vivendo na vontade de Deus. Mas se a nossa vida condiz, não faz diferença nenhuma para uma pessoa que não conhece o Senhor, é porque a gente ainda está deixando de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, como mulheres. E o Senhor, Ele Ele criou você para ser uma edificadora do seu lar. Ele quer realmente que você ande no sobrenatural também na sua casa, mas dê espaço para Ele agir. Se coloque nesse lugar de dependência nele, em tudo que você faz. Entenda que existe um propósito na sua vida. E quando você entender o seu propósito, o seu papel dentro do lar, que é eterno, que é algo de valor eterno, o cansaço, tenho certeza que ele vai diminuir. Eu tenho certeza que você vai reclamar muito menos. Eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar com os olhos espirituais a forma que Deus enxerga o seu serviço, o cuidado do seu lar, quando você limpa a sua casa, quando você cozinha, quando você cria os seus filhos, quando você tá ali gastando tempo com eles. Então, que essa palavra, espero que possa ter falado com você de alguma forma. E se você ainda tem se questionado ao Senhor sobre o que eu tenho que fazer, qual deve ser a minha prioridade, que o Senhor possa ter falado com você através desse vídeo. Que Deus te abençoe.